Graça e paz, queridos. Bom dia. Sejam muito bem-vindos para mais um momento de estudo, nesse que é o período que a gente usa como espaço para o nosso estudo da escola dominical, né? Ainda que o formato seja um formato virtual e a gente não tenha todos os aparatos e o louvor e tudo mais da escola dominical, mas a gente tem pelo menos o estudo, né? A nossa reflexão sobre a palavra de Deus. Então, você está convidado a participar e este momento é aquela sequência que a gente tem visto sobre o estudo dos dons espirituais. E hoje a gente vai continuar estudando aquilo que a gente já viu, inclusive, em 1 Coríntios 12, mas hoje a gente vai analisar os versos de 8 a 10, especificamente os dons que Paulo apresenta ali, e a gente vai analisar o que quer dizer, o que significa, né, o conceito de cada um daqueles dons. Pelo menos nesse momento, a gente vai ficar adstrito àqueles dons de 1 Coríntios 12, versos 8 a 10. E semana que vem a gente vai ver outra relação de dons. E eu peço que você vá, na medida em que a gente for analisando e vendo esses dons, que você vá aí tomando nota, porque com certeza vai servir para depois você conseguir se encaixar dentro daquilo que são os prováveis dons que você tem, tá bom? Eu peço que você abra a palavra do Senhor nesse momento, no texto que eu vou fazer a leitura aqui para a nossa abertura, e está em Hebreus capítulo 11. Abra aí a palavra do Senhor, Hebreus capítulo 11. Vou fazer a leitura nesse momento, Hebreus 11, versos 1 e 2. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Esse texto fala sobre a fé como algo que é imprescindível para a nossa vida cristã, para a nossa caminhada cristã, e também para que a gente perceba que todo esse nosso relacionamento com Deus, ele exige a fé. E quando a gente imagina e entende biblicamente que Deus nos deu dons espirituais, a gente precisa perceber também que, tendo essa fé em mente, a gente precisa acreditar e entender que esses dons cumprem um propósito muito, muito sério, muito relevante. E quando a gente começa a entender melhor a dinâmica dos dons, a gente precisa também olhar para o nosso redor, para o nosso cotidiano e perceber que tanto na vida da igreja como também no nosso cotidiano, esses dons precisam ser usados. E o que vai fazer com que eu tome essa atitude é a fé de que, de fato, foi Deus quem me deu, que é um dom dado por Deus, que foi algo confiado pelo Senhor. Então a fé cumpre também nessa questão um papel muito importante, que é o de que a gente precisa entender que nada do que acontece conosco acontece por acaso. Tudo foi feito por Deus com uma razão. E a gente ter fé de que, de fato, isso faz parte do plano de Deus, cumpre um papel importantíssimo na nossa vida cristã. E é por isso mesmo que eu fiz a leitura desse texto, porque faz sentido a gente entender que tudo que se cola, por assim dizer, que se torna parte integrante da nossa vida cristã, passa pela fé. Se eu não acreditar que foi Deus quem planejou, se eu não acreditar que foi Deus quem fez, dificilmente isso vai fazer parte da minha vida. E a palavra de Deus ensina que nós precisamos viver na presença do Senhor, tendo essa fé firme nas promessas de Deus, ainda que não tenhamos visto ainda essas promessas concretizadas, mas devemos acreditar
quanto mais depois de termos visto que elas já foram concretizadas. Então, já são promessas cumpridas, e os dons espirituais da igreja são promessas cumpridas. Amém? Vamos orar neste momento para que a gente possa continuar o nosso estudo sobre os dons espirituais. Convido você a fechar os olhos para que a gente possa orar neste momento. Então, ore comigo, venha comigo nessa oração, vamos clamar a Deus neste momento. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais este momento que o Senhor concede a nós. Um momento muito importante para a nossa reflexão bíblica. Ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que a gente consiga aprender, ó Pai, o que o Senhor quer nos ensinar nestes versículos. E que ao entendermos que esse conhecimento passe a fazer parte do nosso modo de ver as coisas e de agir na nossa vida. Então que o Senhor nos conduza, nos dê sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos então ao texto. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no texto que é o texto da nossa reflexão. Vou colocar aqui, nossa reflexão de hoje. Essa é a nossa terceira aula sobre dons espirituais. E o nosso texto de hoje é aquele que a gente já começou a estudar semana passada, que é 1 Coríntios 12. Só que agora a gente vai ficar nós ficaremos detidos aos versículos de 8 a 10. E eu peço que você abra a palavra do Senhor nesse trecho e eu vou fazer aqui a leitura, tá bom? Peço que você acompanhe aí. Diz assim a palavra do Senhor. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e a outro, interpretação de línguas. Amém? Queridos, aqui a gente vê uma relação de dons que Paulo apresenta, mas não é a única relação de dons que a gente tem no Novo Testamento. E hoje a gente vai ver essa relação especificamente e a gente vai analisar aqueles outros dons que estão em outras relações a partir do domingo que vem. Porque cada relação que a gente vê no Novo Testamento apresenta uma identificação de dons que às vezes estão ou não em outras relações, né? Mas elas se completam. Então, aqui a gente tem uma delas que não tem a pretensão de, com toda certeza, pelo que Paulo fala aqui, porque ele mesmo fala também de outros dons depois, de ser uma relação exaustiva em números clausos, ou seja, números fechados, mas fala sobre uma relação que serve como parâmetro aí para a igreja. Outras serão estudadas também para a gente entender que há outros dons e que eles também compõem aí o dia a dia da igreja. Aqui a gente pode olhar para essa relação de dons e entender que elas precisam ser compreendidas dentro de uma organização, essa lista dos versículos 8 a 10, para a gente conseguir, identificando melhor como elas podem ser organizadas dentro de uma classificação, como a gente pode compreender melhor o conceito delas. E há um ensino, uma indicação dentro dos estudos sobre os dons espirituais, e inclusive até no comentário de Simon Kistemaker, que é um comentarista bíblico, sobre esse trecho, que mostra uma organização que pode ser trabalhada aqui nesses versículos como um parâmetro para a gente entender melhor o conceito de cada um. E aqui a gente pode colocar sabedoria e conhecimento como dons pedagógicos, dentro dessa estrutura, né, que é sugerida. Fé, curas e milagres como sobrenaturais. Então a gente tem os dons pedagógicos, que são a sabedoria e o conhecimento. Os dons sobrenaturais.
fé, curas e milagres. E temos os dons comunicativos, que são os dons de profecia, espírito de discernimento, línguas e interpretação de línguas. Então, dentro dessa proposta de organização dessa relação de dons que são ensinados aqui por Paulo, dos versículos de 8 a 10, a gente pode colocar dessa forma, apresentar dessa maneira. Então, dons pedagógicos, dons sobrenaturais e dons comunicativos. E a gente vai analisar cada um deles porque Paulo, quando começa a falar sobre esses dons, ele ensina que todos eles são extremamente importantes para a vida da igreja. E não tem como a gente conviver no nosso dia a dia, no corpo de Cristo, sem que a gente consiga aproveitar ao máximo cada um desses dons. Até porque eles são dons indispensáveis para o bom funcionamento do corpo. A gente viu semana passada que a ação do Espírito de Deus, a ação do Espírito Santo de Deus, essa ação é demonstrada através do uso desses dons espirituais. E, inclusive, há como olhar para a igreja e identificar a sua saúde espiritual, assim dizem, não é? Os que comentam esses trechos, comentaristas bíblicos, que há como você identificar a saúde dessa igreja, desse organismo, analisando como está demonstrada ali a fruição desses dons espirituais. Então, se a igreja não consegue usar, não consegue colocar em prática esses dons, ou mesmo não consegue identificar, ela padece muito e percebe-se que há ali naquela igreja uma dificuldade em usar o que Deus deu e inclusive de fazer com que o corpo cresça, que o corpo produza da forma que Deus determina. E aqui a gente vai analisar, primeiro, o dom de sabedoria, que aqui é dado a alguns é dada a palavra de sabedoria, não é? Por meio do Espírito. E aqui a gente pode perceber que a sabedoria é o primeiro dos dois dons pedagógicos. A sabedoria, a palavra de Deus já ensinou para a gente, eu digo que já ensinou para a gente, levando em consideração que quem tem acompanhado as séries de reflexões, os ciclos de reflexões, já estudou com a gente aquele ciclo sobre a sabedoria divina. E quem está assistindo agora, mas não conseguiu acompanhar aquele ciclo de reflexões, basta visitar o canal da igreja no YouTube e estará lá organizada, essas reflexões organizadas em playlists, e você pode ir na playlist que está onde está organizada ali a relação de reflexões sobre a sabedoria divina. E a sabedoria, essa sabedoria de Deus, ela tem a ver com aquela habilidade de lidar com problemas do dia a dia, questões que estão ao nosso redor, a gente conseguir pegar aqueles elementos que a gente já reuniu de conhecimento e conseguir usar da melhor forma possível. Aqui é um comentário sobre esse trecho que diz o seguinte: a sabedoria é o primeiro desses dois dons pedagógicos. Deus, que dá esse dom de sabedoria, transmite seu conteúdo pela mediação do Espírito Santo. Uma tradução literal do grego é palavra de sabedoria. Outros tradutores o colocam como pronunciar sabedoria. O dom é a habilidade de falar, sabedoria divina, que os crentes recebem por meio do Espírito Santo. E essa sabedoria vai contrastar com a sabedoria humana. Então, é algo que Deus dá ao ser humano, salvo, para que ele consiga lidar com questões do seu cotidiano, com os problemas do seu dia a dia. E a gente vê exemplos disso em toda a Bíblia, inclusive quando Deus deu palavra de sabedoria aos apóstolos ou aos os mártires, não é, que foram ali, tiveram uma palavra dada por Deus para anunciar a mensagem, para explicar o que estava acontecendo, aquelas pessoas que estavam ao redor deles, para anunciar a mensagem de forma clara. Agora, quando a gente olha para esse dom, você pode estar aí pode estar pensando aí,
Então quer dizer que esse dom é apenas para algumas pessoas? Tiago não diz que todo aquele que precisar de sabedoria deve pedir a Deus, que dá a todos sem guardar reservas? Deus dá sempre que se pede? Se você pensou nisso, você pensou certo. Esse dom aqui, que é apresentado como um dom que pode ser dado de forma especial a algumas pessoas, ele não é um dom que você vai ver como algo que é restrito a um grupo de pessoas. O corpo de Cristo como um todo recebe a sabedoria dada por Deus. E isso precisa realmente existir, precisa estar na vida da igreja, porque a palavra de Deus mesmo diz que é necessário que o filho, a filha do Senhor saibam lidar com os problemas do dia a dia com sabedoria. E essa sabedoria é uma sabedoria prática para lidar com problemas. Mas aqui, quando Paulo fala sobre essa relação, ele mostra que a algumas pessoas é dado o poder, o dom, que faz com que essa sabedoria seja elevada a um status maior. Então, aqueles que recebem de Deus esse dom conseguem lidar de forma muito mais habilidosa, de uma maneira muito mais habilidosa, com os problemas do que os outros. E não é difícil entender e ver pessoas que têm o dom de sabedoria serem inclusive aqueles que servem como conselheiros, aqueles que servem como pessoas que transmitem segurança, que conseguem falar sobre questões do dia a dia de uma maneira muito mais equilibrada e conseguem também lidar com questões do dia a dia, problemas bem complicados, bem enervantes, mas de uma maneira bem equilibrada. Então, quando a gente pensa nessa sabedoria como dom, a gente vai entender que algumas pessoas recebem esse dom de sabedoria e que elas se destacam dos demais. Mas é algo que é dado para Deus a todos. Tiago, capítulo 1, versículo 5, mostra isso, né? Tiago diz: se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente. Então, primeira questão que tem que ficar aqui clara dentro dessa formatação é que o dom de sabedoria é algo que é dado especificamente para algumas pessoas no sentido de dom espiritual, mas que toda a igreja tem acesso também em um grau que é satisfatório para a resolução de problemas do dia a dia. Mas aqueles que recebem o dom espiritual de sabedoria se destacam, né? Recebem um plus, por assim dizer, de sabedoria. Um outro que Paulo diz aqui, um outro dom, que está nesse grupo, nesse primeiro grupo, é o dom da palavra de conhecimento, que Paulo diz que é dado de acordo ao mesmo Espírito, né? E a gente vê aqui, numa tradução, numa explicação do que é esse dom, é que esse dom identifica uma afinidade muito grande com Deus, um relacionamento muito grande com Deus e com sua palavra. A palavra de conhecimento, a gente pode resumir como aquele dom que faz com que a pessoa que o tem consiga entender a mensagem bíblica, e fazer com que essa mensagem seja passada de uma forma bem clara. O termo denota afinidade e significa um relacionamento pessoal que existe entre Deus e a pessoa redimida em Cristo. Esse conhecimento dado por Deus, por meio de seu Espírito, deve ser usado dentro da comunidade cristã em benefício de todos os membros. Chega à sua expressão quando a revelação de Deus nas Escrituras é conhecida, compreendida e explicada para o seu povo. Então, palavra de conhecimento não é algo que tenha como lastro, como parâmetro, o conhecimento humano. E a gente tem que se lembrar aqui que está falando sobre dons espirituais. Então, eu preciso compreender que o que é explicado aqui vem de Deus e tem como sua aplicação imediata o corpo de Cristo. É claro que isso vai ter os seus reflexos na sociedade, porque, por exemplo, palavra de conhecimento é uma palavra baseada na palavra de Deus. Então você conhece, entende a palavra e você consegue transmitir, você consegue explicar de maneira que seja uma explicação edificante, que alcance as pessoas. E isso é primeiro praticado
usado na igreja, no corpo de Cristo, para um fortalecimento do corpo, mas também na sociedade, porque quando a gente anuncia essa mensagem, e quem tem o dom da palavra de conhecimento, acaba também anunciando isso à sociedade, para que a sociedade, ou seja, salva, os membros dessa sociedade sejam salvos ou condenados. Então, esses dons, esses dois primeiros dons, que são os dons chamados de dons pedagógicos, eles mostram que tanto a sabedoria, o dom de sabedoria, da palavra de sabedoria, quanto o dom de conhecimento, eles se completam e fazem com que, de um lado, você veja o dom da sabedoria, dom de palavra de sabedoria como algo que Deus dá para que a gente lide com problemas no dia a dia, questões bem práticas, dando soluções a problemas bem práticos, mas que essas soluções partem da palavra, e o dom, a palavra de conhecimento, que é a explicação, a exposição dessa palavra, das Escrituras. Então, é uma coisa completando a outra. E aqui, para a gente entender de forma bem prática, quando a gente explica e expõe a palavra, você está falando do que o texto diz, a explicação daquilo que está no texto bíblico, e você pode apontar questões que são contextos onde pode ser aplicado aquele entendimento, aquele princípio, mas isso é diferente daquelas soluções que são dadas no dia a dia para questões, para provações, problemas que você está vivendo e que exigem de você um comportamento, que é claro, vai passar pela palavra, mas chama você para pensar em atitudes bem práticas, soluções práticas, pensamentos aí, conclusões que são tiradas de diversas reflexões, não de um texto só, para você lidar com esses problemas, é aplicar o conhecimento. E se a gente for lembrar o que a gente já estudou sobre a sabedoria divina lá em Provérbios, a gente vai perceber que a sabedoria divina é aquela que faz com que eu pegue todo esse conhecimento que eu tenho, que é um conhecimento angariado pelo conhecimento bíblico, também pela a minha vida, o meu conceito amplo de vida, e consigo aplicar isso rapidamente para resolver problemas bem práticos, né? Se tu aplicar de forma bem prática. Então, feitas essas observações, a gente caminha para o verso 9, e o verso 9 continua falando dessa relação de dons, e diz o seguinte, verso 9: há outro fé pelo mesmo Espírito, há outro dons de curar pelo mesmo Espírito. E aqui a gente olha essa categoria, abre-se essa categoria dos dons sobrenaturais. E como eu fiz na abertura desse estudo, eu fiz a leitura de Hebreus, capítulo 11, verso 1 e 2, não por acaso, até porque ela tem relação com esse momento de Paulo identificar os dons, inclusive fé, como um dom. E aqui você pode imaginar, né, pode surgir na sua mente aquela interrogação. Mas e o dom da fé? Ele só é concedido quando Deus escolhe pessoas no corpo para que tenham esse dom? Então quer dizer que pode existir crentes que não tenham o dom da fé e que também não podem ser chamados a acreditar que Deus vai cumprir as promessas, a crer que Deus realmente vai cumprir aquilo que está estabelecido na Bíblia? Então tem pessoas que podem se proteger, por assim dizer, nesse entendimento, dizendo que eu não tenho fé porque Deus não me deu. Não, essa interpretação ela não pode ser aproveitada, porque ela é enganosa. A Bíblia mostra que a fé é dom de Deus. E a palavra de Deus diz que todo aquele que crê em Deus, crê porque Deus colocou no coração a fé. Então, é dada por Deus, é um dom de Deus. E quando a gente olha para a vida cristã, a gente sabe que Deus inicia todo esse procedimento, essa mudança no comportamento da pessoa, na mente dela, a partir da regeneração. Então Deus começa a regenerar, que é aquela transformação que Deus começa a fazer no coração do ser humano, transformação para a salvação, e que às vezes a pessoa nem
entende que está sendo transformada, mas ela começa a perceber que comportamentos que ela tinha antes já não... comportamentos pecaminosos já não são comportamentos que geram alegria no coração dela. E isso já é uma prova de que há regeneração. É como se Deus tivesse plantado ali uma semente no coração dela e essa semente tivesse começado a brotar, germinar. E quando ela começa a passar por esse processo, vai chegar um ponto em que ela vai acreditar, vai professar a fé dela no Senhor. E é dom de Deus, tudo é dom de Deus. Mas o texto fala de uma fé que é uma fé que ela também, assim como a gente já viu na parte da sabedoria, ela é algo que vai além do que é o comum, daquilo que é praticado, vivido na igreja, no meio da igreja. E a gente pode entender essa fé da seguinte forma. Esse é o terceiro dom, junto com milagres e curas, faz parte daquela categoria dos dons sobrenaturais. E cada crente tem essa fé no Senhor, mas essa fé vai além desse conceito básico de acreditar no Senhor para salvação e crer nas promessas, e tem em mente a confiança completa e imperturbável no fato de que Deus fará milagres. É algo que vai além do que nós normalmente temos. Às vezes a gente tem ali no coração aquela luta, né, para acreditar, para ter manter aquele equilíbrio, aquela fé inabalável, que Deus vai agir, que Deus vai cumprir suas promessas. E esse dom, quem tem o dom da fé, consegue olhar para os mesmos problemas de uma forma muito mais equilibrada do que outras pessoas. E a palavra de Deus, quando fala sobre essa fé, diz que tem uma aplicação muito grande também na vida da igreja, porque as pessoas que têm o dom da fé conseguem, inclusive, servir como exemplo para as demais, né? Porque creem em Deus de uma forma tão forte, livre de dúvidas, que mostram para os demais que essa fé ela é possível, que a resposta de oração, que a resposta, a intervenção do Senhor é perfeitamente possível, ela acontece. Então, o dom da fé, para aqueles que têm, faz com que eles tenham esse comportamento, que serve inclusive como comportamento, como modelo. E traz também resultados muito positivos para o corpo, porque aquelas pessoas que creem em Deus, e lembrando aqui Hebreus 11:6, né, sem fé é impossível agradar a Deus, quando a gente olha para quem tem uma fé acima da média, que é um dom de Deus, elas acabam trazendo para o corpo aqueles resultados da fé, o cumprimento de promessas e benefícios que são imprescindíveis aí para o corpo, que são como se fossem, chegassem ao corpo através desse canal, esses irmãos, essas pessoas que têm o dom da fé. E a gente percebe que, de fato, esse dom é algo que faz uma diferença muito grande. O escritor de Hebreus apresenta uma lista de heróis da fé no Antigo Testamento, Hebreus capítulo 11, e ele menciona diversas pessoas ali, personagens bíblicos que tiveram essa fé fora do comum, e ela não está limitada àqueles que viveram no Antigo Testamento ou a profetas, não é, a pessoas muito específicas. Paulo diz aqui que é uma fé dada por Deus à igreja, inclusive hoje. Então o que a gente pode guardar desse dom é que a fé é dada a todos. Aquele que foi salvo recebe essa fé, a fé normal também, a fé que faz com que a gente creia no Senhor e faça com que a gente viva mesmo uma vida cristã autêntica. Mas essa fé como dom, ela é algo que vai muito além daquele conceito básico da fé, porque faz com que essa pessoa que tem a fé como dom consiga olhar para os mesmos problemas que outras olham, mas de forma muito mais serena, muito mais equilibrada. E aqui cabe também fazer uma observação, que esse dom da fé,
ele tem diferença daquele dom da fé salvadora. A fé salvadora, como eu falei há pouco, é dada por Deus a todos. Então, só para fazer aqui uma diferenciação com termos teológicos mais claros, a fé salvadora é uma, que é aquela que Deus dá a todos para que creiam em Cristo para a salvação, e a fé que a gente recebe como dom é outra, um dom muito específico, que nem todos os crentes recebem, alguns vão receber como um plus, mas aqui também cabe explicar que todo crente recebe a fé. Esse ponto aqui é um ponto específico, é algo que vem como um detalhe a mais na vida cristã. Então, quero que você guarde essas informações aí. Se você está tomando nota, faça essas observações. A gente tem o dom, que é o dom da fé, que é algo que é dado a algumas pessoas, vai além daquele conceito normal. Temos o dom, temos a fé salvadora, que é aquela que existe no coração das pessoas que foram chamadas para a salvação, que receberam a salvação do Senhor, e a fé salvadora, todos receberam esse poder para crer, porque foi dado pelo Senhor. Sem ele a gente não conseguiria ter a salvação. E temos também a fé do cotidiano, que é aquela fé que o Senhor dá a nós para acreditarmos nas promessas e no Senhor, que Ele fará cumprir as suas promessas. E essa do dia a dia todos têm. A fé salvadora todos têm. Mas a fé como um dom, Deus dá, é o plus, né? Deus dá àqueles que de fato, inclusive, servirão como modelo, como aqueles que demonstram na prática que é possível sim ver Deus agir e cumprir suas promessas, apesar de o cenário ser o pior possível, porque eles receberam um dom como esse. Manter esse equilíbrio, manter essa fé apesar do cenário. A gente vê que há também um outro dom indicado por Paulo, que é o dom de cura pelo mesmo Espírito. E esse dom da fé e o dom de cura, eles estão aí interligados. Agora, quando a gente olha para o dom de cura, a gente tem que fazer... Primeiro eu vou fazer aqui, explicar o que é o dom de cura. É um conceito que praticamente todo mundo já entende o que é, mas depois eu vou fazer uma observação aqui. O dom de cura, a gente vê que o Senhor já havia dado, desde o Antigo Testamento, em casos muito específicos, a profetas, a pessoas que eram usadas por Deus ali para curar outras no Novo Testamento, como os apóstolos, os diáconos, né, também que receberam esse dom, discípulos do Senhor que eram enviados para anunciar a mensagem e para curar. Esse dom, por exemplo, do Novo Testamento, que foi dado para os discípulos para fazerem curas e tudo mais, eram dons que estavam ligados intimamente, o dom de cura especialmente ali, como dons que a gente vai ver que serão os dons também entendidos como dons de fundação. Aqueles dons que estavam no início da igreja e que fazia com que, na medida em que havia a pregação, que também houvesse ali sinais que demonstrassem que o reino de Deus havia sido inaugurado ali com a primeira vinda de Cristo. E esses dons, em especial o dom de cura, era algo que servia também como uma credencial dessa anunciação do reino. Algo que era feito especialmente pelos apóstolos, não é? Que fazia com que as pessoas que ouvissem a mensagem também fossem curadas, fossem transformadas no seu contexto também físico. Vencida essa fase do Novo Testamento, em que os apóstolos, em especial, cumpriram essa missão depois da ascensão de Jesus, a gente vê que esse dom, apesar de continuar existindo na vida da igreja, ele não é um dom específico de alguma pessoa, de alguém em especial. Por exemplo, uma pessoa no corpo de Cristo que diz assim: olha, eu tenho o dom da cura, então na hora que eu oro, o Senhor transforma, cura as pessoas. Então, dizer assim, olha, uma pessoa em específico na igreja tem o dom de cura.
No Novo Testamento, depois da morte dos apóstolos, o que a gente nota é que esse dom é administrado por Deus na vida da igreja. Na vida da igreja. Pode ser que aconteça, inclusive, que você seja usado ou usada por Deus em um momento, em uma oração, para ser o canal do cumprimento desse dom na vida de alguém. Por exemplo, você foi visitar uma pessoa que está doente. E chegando lá, você orou a Deus pedindo que Deus curasse aquela pessoa. E naquele momento, Deus te deu no coração aquela certeza, aquela fé de que realmente aquilo aconteceria, a oração da fé, que a gente vê inclusive em Tiago, capítulo 5, versos 14 e 15. E aí, quando você orou, Deus te usou de forma poderosa para que aquele milagre acontecesse. Mas não é porque você, em especial, tem o dom, que o dom é seu e que você vai usar toda hora que você quiser. Diferente de outros dons. Esse dom é algo que Deus administra à igreja. Deus coloca sobre a igreja e Ele usa partes desse corpo, membros desse corpo, para que eles sejam um canal da realização, do cumprimento desse dom. Quando a gente olha, inclusive, para Tiago, a gente vê que fala, não é, dos presbíteros da igreja, que quando fossem visitar um doente, que orariam pelo doente, né, e que a oração da fé faria com que ele fosse salvo. A gente vê, inclusive, que as expressões que Tiago usa ali são expressões que identificam muito bem que a oração da fé, essa expressão, seria algo feito por Deus. É como se uma oração comum feita pelas pessoas que estariam ou estivessem ali orando, que aquela oração comum recebesse um poder maior, até fora da própria avaliação, da expectativa daquelas pessoas que estivessem ali orando, daqueles presbíteros, dos líderes da igreja. E essa oração da fé, inclusive nas palavras de Augusto Nicodemos, quando ele comenta esse texto, vai falar que essa oração da fé é aquela ação a mais, aquele poder específico dado por Deus, para que aquela oração receba poder e que aquele ser humano ali seja curado, aquele personagem, aquela pessoa que está ali, seja curada. Então, é uma ação de Deus, que reforça a ideia de que o dom, esse dom de cura, não é algo dado a uma pessoa em específico, mas é dado à igreja. Esse dom é dado à igreja. Então, quero que você guarde essa informação aí. E a gente aqui, eu vou trazer duas ressalvas que o Simon Kistemaker faz sobre esse trecho. A primeira dela é que, em se tratando desses presbíteros ditos no texto, não deverão esperar que tenham recebido um dom permanente de curar todo membro da igreja que esteja doente. Isso aqui é uma observação feita pelo Simon Kistemaker. Segundo, apesar da oração fervorosa oferecida em fé, Deus poderá acolher ou não. Deus poderá escolher restaurar a saúde ou não daquela pessoa. Então, aqui está aquela ideia de que é Deus quem coloca no coração aquela vontade, aquela certeza de que vai acontecer um milagre. A oração da fé é algo feito por Deus, gerado por Deus no coração das pessoas. E quem foi usado para curar uma outra, não pode ter a pretensão, imaginar que esse dom é um dom como os outros, que ela tem, que ela usa a hora que ela quiser, tá bom? A gente vê também que Paulo segue explicando os demais dons dessa relação, e no versículo 10 a gente tem o seguinte: há outro poder para operar milagres, há outro profecia, há outro discernimento de espíritos, há outro variedade de línguas e ainda há outro interpretação de línguas. E aqui a gente vai perceber que dentro dessa relação dos dons sobrenaturais, outros são adicionados e são dons fantásticos, por assim dizer, né? Todo mundo, quando pensa em dons espirituais, acabam também pensando neles. Ele diz aqui que há o dom de fazer milagres. Dom de fazer milagres. E ele é um dom que se assemelha muito com o dom de cura. Então,
lembrando da mesma explicação que eu dei para a cura, que o Senhor usou no Antigo Testamento, os seus profetas, pessoas ali que foram usadas no Novo Testamento, discípulos depois da ascensão de Jesus, especificamente ali os apóstolos, vários diáconos também, usados para poder fazer, para curar. Os milagres, a cura está interligada ao milagre, não é? Também segue o mesmo padrão. Então, a igreja hoje recebeu o dom de fazer milagres. Esse dom existe, ainda permanece na vida da igreja. Mas ele não é algo que está ligado diretamente a uma pessoa. E também não é algo que vai acontecer toda hora. O milagre, a gente precisa compreender que ele vem para corrigir uma situação que não está em ordem. Mas ele vem como algo emergencial, como algo que vem fora do ordinário. Se ele fosse algo feito de forma ordinária, deixaria de ser milagre, passaria a ser algo comum. E quando fala aqui que há esse dom de fazer milagres, a gente vai sempre ter que fazer essa reflexão, dar esse desconto, de que esse é um dom que de fato vai trabalhar uma ação de Deus na vida da igreja, como um corpo, como um grupo, escolhendo uma ou outra pessoa num dado momento para que sejam instrumentos de Deus para esse milagre. Então a gente aqui pode compreender que não era algo pensado para que fosse uma arma, um presente, um instrumento dado a uma pessoa em específico. A gente sabe que hoje em dia tem muita gente que anuncia aquela mensagem, né, de que vai haver milagres, maravilhas, curas ali naquele culto, não é? Anuncia o dia e o horário e dizendo que ele é um instrumento de Deus para realizar as curas e os milagres. A palavra de Deus, quando mostra isso no Novo Testamento, inclusive na vida da igreja depois, e identifica que é Deus quem faz os milagres e como um dom, depois da morte dos apóstolos, fica como um dom da igreja, para a igreja. E Deus vai usar quem Ele quiser para operar esses milagres. Interessante que a gente nota que a vida da igreja, a gente vê milagres acontecendo, né? Como respostas de oração e tudo mais, livramentos. Mas quando a gente analisa os relatos, principalmente de missionários que estão em campos, missionários longínquos, em que eles acabam lidando com situações bem extremas, bem extraordinárias, esses missionários têm histórias aí para escrever diversos livros sobre intervenções de Deus, sobre milagres de Deus, que para muita gente que vive hoje na igreja, dentro de um grande centro, seria um absurdo, seria uma mentira até imaginar que isso acontece. Mas diversos missionários sérios contam mesmo experiências de operações de milagres, assim, coisa que faz qualquer pessoa que não acredite em algo que vá além do natural, fique espantada. Então eu quero aqui que você guarde essa ideia de que o dom de operar milagres é um dom que permanece, mas permanece nas mãos da igreja. Não é dado para uma pessoa em específico, né? Esse é um dom ofertado, entregue nas mãos da igreja. Ele também fala sobre o dom de profecia. E esse dom, ele está dentro daquela relação dos dons de comunicação. E o dom de profecia é o primeiro deles, né? E a gente vai perceber que na igreja havia essa importância desde o início, né, da anunciação do reino de Deus no Novo Testamento, mas também era algo que já existia no Antigo Testamento. E quando a gente olha para esse dom, o que a gente vai ter que guardar do conceito dele é que ele não está preso àquela ideia de alguém que estava ali anunciando um fato que não era conhecido. O dom de profecia hoje, inclusive, é pensado dentro daquele formato de que a pessoa chega para outra
e fala sobre algo, não é, que Deus mandou dizer como se fosse algo fora da realidade, recebida ali uma revelação, por assim dizer, direta naquele momento. Mas o dom de profecia que Paulo fala aqui, ele não tem relação apenas com a ideia do Antigo Testamento, mas ele está muito mais envolvido também com o Novo Testamento, e vai fazer com que a gente perceba que ter o dom de profecia, tem uma conexão com aquele dom que a gente já viu logo no início, que é o dom do conhecimento, né, da palavra de conhecimento, porque vem da Bíblia. A palavra de Deus é essa fonte do que Deus quer para nós. É a única maneira de sabermos exatamente o que Deus quer para nossas vidas. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus e usa essa palavra de Deus como fonte de informação para anunciar a vontade de Deus, a gente também está dentro dessa ideia do dom de profecia. E quando a gente percebe, queridos, essa aplicação do dom de profecia dentro da vida da igreja, a gente vai notar que quanto mais a gente analisa esse ponto, se a gente não analisar da forma correta, a gente corre o risco de acreditar que quando Deus concede a alguém, e aqui esse dom de profecia é um dom dado não apenas à igreja, mas aqui volta a ser analisado aquele tipo de dom que é dado para as pessoas, para cada crente, não é? Então, há algumas pessoas que têm, outras que não têm. Esse dom, se for pensado da forma errada, você vai acabar acreditando que, num dado momento, Deus pode usar você para ser pego ali em transe, por assim dizer, e falar do que Deus quer que fale para alguém. Uma vez eu conversando com uma pessoa que dizia que tinha o dom de profecia, ela disse que todas as vezes que Deus usava ela para falar algo a alguém, Deus fazia com que ela perdesse ali a consciência dela, né? Ela ficava sem consciência. Aí quando alguém chegava para ela e perguntava o que ela tinha dito, ela não sabia, porque foi Deus quem tomou a vida dela e que ela não tinha posse das faculdades mentais dela, que fez com que ela agisse daquela forma, então ela não tinha como dar explicação, falar de detalhes do que tinha acontecido. E conversando com ela, eu falei assim, olha, a palavra de Deus ensina, até onde a gente sabe, né, e conhece dos dons, e a gente pode ver na palavra de Deus, que o dom de profecia é aquele dom de você poder, compreendendo a mensagem que está na Bíblia, você, de forma bastante enérgica, exortar as pessoas a que se comportem de acordo com aquele padrão. Então é um padrão bíblico que você chama essas pessoas ao comportamento à altura do padrão. A palavra de Deus é o norte. E assim como era o perfil dos profetas do Antigo Testamento, que era de chamar a nação à santificação, à santidade, a atender o padrão bíblico, a pessoa que tem um dom de profecia na vida da igreja, ela se comporta da mesma forma. Ela, tendo o conhecimento bíblico, ela olha para a vida da igreja, olha para a vida daquelas pessoas que estão ao redor dela, e ela tem a tendência, de forma bastante dura, chamar a atenção dessas pessoas a que elas mudem o comportamento para que se comportem, para que vivam de acordo com a palavra. Então o parâmetro é a palavra, ela usa a palavra como base do seu discurso, mas normalmente esse chamado ao comportamento à luz da palavra é um chamado até duro, até ríspido, não é? E dependendo da situação acaba até machucando alguém. E aí falei com ela, e outra, a palavra de Deus mostra que o único que anula a nossa mente, o nosso entendimento, é o diabo. Então, a única forma da gente entender que a pessoa não sabe do que ela fez e que não tem consciência do que falou é quando ela é tomada por uma possessão demoníaca. Tanto que todas as vezes que a gente vê no Novo Testamento, pessoas que foram
libertas da possessão demoníaca, elas acabam perguntando, né, o que estava acontecendo, o que tinha acontecido com ela. Ela tinha ficado anulada durante aquele período. Então, Deus, quando nos usa, Deus não anula a nossa mente. Essa é a grande questão. Mas para a cabeça daquela pessoa, quando ela era usada por Deus para falar algo a alguém, que ela imaginava que era uma revelação diferente, que às vezes não estava nem na Bíblia, não tinha respaldo bíblico, mas ela dizia que era Deus falando, ela disse que ela nem se lembrava, porque realmente Deus andou conversando com ela sobre isso, mas ela não deu muita atenção, né? Ela acreditou que o que ela estava fazendo era o correto. Então, vamos pensar no dom de profecia dentro dessa mesma ideia. Paulo escreve que algumas pessoas em Corinto recebem uma revelação de Deus para instruir e encorajar os crentes. Capítulo 14, verso 30. Contudo, os pronunciamentos proféticos dessas pessoas, diz Paulo, estão sujeitos ao exame minucioso de outras. Ele revela que os profetas que não estão acima da igreja, mas são membros dessa comunidade e estão sujeitos a ela. A igreja deve examinar os pronunciamentos proféticos à luz das escrituras. O vídeo ficou pausado aqui um tempo. Vou continuar. A gente já está chegando no final, né? O tempo voa. Eu estava dizendo aqui, lendo um trecho aqui de um comentário, que fala sobre aquilo que era feito na igreja no primeiro século, segundo século e assim na história, sobre esse dom. Então, aquele que tinha o dom de profecia, ele precisava falar de acordo à palavra de Deus. E esse falar dele era confrontado com a Bíblia, não é? E a palavra de Deus, para esses que têm o dom de profecia, é que a palavra de Deus é o padrão. Então, tudo que é dito tem que ser dito de acordo à palavra. E na prática é esse anunciar a palavra. Semana que vem, no nossa escola dominical do domingo que vem, eu vou encerrar essa parte sobre o dom de profecia e dar continuidade à relação de dons, incluindo aí o dom de línguas, interpretação, né, de línguas e os demais que estão em outras relações, tá bom? Nosso tempo já está chegando ao fim e eu prefiro que domingo que vem a gente dê continuidade. Então a gente faz o encerramento, que eu tenho algumas outras questões para falar sobre esse dom de profecia, e também já entrar no dom de línguas e interpretação de línguas, tá bom? Então, são dons extremamente importantes, mas aqui eu já deixo a observação inicial sobre o dom de profecia para que você já comece a entender aí qual é o conceito, qual é o contexto. Amém? Show de bola, Adriana. Ainda bem que você e Roberto conseguiram participar da aula toda, né? Amém, Rosane. Eu aqui agradeço a presença de vocês, né? E juntos aqui sempre, meditando e a gente aprendendo junto, né? Thaís aí, minha prima, Thaís Quinto. Cristina. Amém, queridos. Então, semana que vem a gente continua. Domingo que vem, às 9h30 da manhã. E se você quiser, reveja esta aula e analise aí os detalhes, não é? Eu estou tentando aqui a todo custo passar de uma forma mais prática, trazendo os conceitos mais teológicos, amparado com comentários, mas a ideia é que seja algo mais fácil de ser compreendido, algo mais prático. Então a ideia nesses estudos é essa. Eu não quero aqui ficar fazendo um tratado teológico, olhando aí como se fosse explicando uma exegese passo a passo, esmiuçando os aspectos, as expressões. Aqui é uma questão voltada mais para a prática, tendo uma base teórica razoável, né? Uma boa base teórica. Então, semana que vem a gente continua. E eu vou orar neste momento e peço que você feche os olhos,
Tami Oliveira também. Muito bom ter você com a gente, Tami. E à noite, às 19 horas, nós teremos o nossa reflexão dentro daquela programação que a gente tem já divulgada lá no perfil da igreja, do Instagram, que é sobre o Sermão do Monte. E a gente vai continuar nas reflexões que a gente já tem, seguindo a ordem. E se você quiser saber qual é o tema, o texto, tá lá já, basta olhar. E se alguém nos assiste agora, seja na transmissão ao vivo ou depois, olhando pelo Instagram, e não foi ainda ao canal da igreja no YouTube, se inscreva e ative lá o sininho para você ser comunicada das nossas publicações, tá bom? Das nossas postagens ali de vídeos. Então, vamos orar e vamos pedir a Deus que aplique em nosso coração o ensino dele, o ensino da palavra. Vamos orar então. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo cuidado, pelo amor do Senhor, pela tua misericórdia. Deus, que em nome de Jesus, o Senhor faça com que a gente, na medida em que a gente vai caminhando e aprendendo da tua palavra, que esses estudos, esses conhecimentos que a gente vem angariando, que de fato façam diferença na vida da gente, que sejam uma aquisição aí preciosa para o nosso crescimento na fé. Aplique em nós o que a gente pensou e meditou nesta manhã e nos aperfeiçoe na nossa vida cristã no que diz respeito aos dons espirituais. Nos abençoe neste domingo, que logo mais à noite, com as boas mãos do Senhor sobre nós, que nós tenhamos mais um encontro às 19 horas e que também seja um período proveitoso, um período de crescimento espiritual. Então, Pai, abençoe a todos, nos dê um domingo maravilhoso em Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe a todos. Se o Instagram permitir que eu faça a postagem direto, como tem permitido, né, das últimas vezes, eu já vou postar direto no IGTV essa aula e depois eu vou postar lá no canal da igreja no YouTube, tá bom? E se ele não permitir, a aula estará lá no canal do YouTube tranquilamente daqui a pouco. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Tenham um ótimo domingo e até às 19 horas, em nome de Jesus.